Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou professora especialista em currículo do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São Roque. A minha área de atuação é o componente curricular de História e, além disso, eu sou também o ponto focal da implementação do novo ensino médio na diretoria, junto com a supervisora Milena. Eu elaborei essa apresentação com o objetivo de retomar com vocês alguns aspectos da estrutura do novo ensino médio e também dos materiais de apoio, o chamado MAPA, que é o que auxilia o professor na implementação dos aprofundamentos curriculares. Então, a gente vai fazer um apanhado do que foi desenvolvido ao longo desse último ano e tentar retomar com vocês alguns dos principais pontos desse material de apoio. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Então, nós temos aqui a arquitetura do novo ensino médio, itinerários formativos e aprofundamentos curriculares. Relembrando, o novo ensino médio, ele começou a sua implementação no ano de 2021, na primeira série, quando os nossos estudantes fizeram a escolha pelos itinerários formativos que iriam cursar a partir da segunda série. Então, nós temos aí essa estrutura geral que se inicia na primeira série e vai até o final da terceira série do ensino médio. Na primeira série, nós temos a formação geral básica e o itinerário formativo composto somente pelos componentes do Inova, que é o componente de tecnologia, projeto de vida e eletivas. E uma coisa que é importante que fique clara é que quando a gente fala de itinerário formativo, a gente não está falando somente dos aprofundamentos curriculares. Como vocês podem perceber, ele também é composto pelos componentes do Inova. Então, é por isso que a gente diz que o novo ensino médio já começa a sua implementação na primeira série do ensino médio, tá bem? Na segunda série, a gente tem uma diminuição progressiva da carga horária da formação geral básica e um aumento da carga horária dos itinerários formativos. E aí sim é que começam as maiores novidades, né? Que a gente tem, então, no itinerário formativo, os 3 componentes do Inova, os componentes que fazem parte da expansão, e, como nós tivemos o ano passado, 2 unidades curriculares por semestre. Então, no primeiro semestre do ano passado, a gente teve a UC1 e no segundo semestre a UC2. Já nesse ano de 2023, a gente tem um aumento considerável dessa carga horária dos itinerários formativos e a diminuição da formação geral básica. E aí, se vocês perceberem, o que é que se modificou da segunda série para a terceira série? Nós continuamos com o Inova, tem aí a expansão, que sofre algumas modificações esse ano, e a gente tem 4 unidades curriculares ao longo do ano letivo. 2 unidades curriculares que serão desenvolvidas no primeiro semestre, a UC3 e a UC4, e no segundo semestre, o C5 e o C6. Uma coisa que é importante a gente observar é que a partir do ano de 2023 a gente vai ter uma alteração em relação aos componentes da expansão. Então, alguns componentes que tinham sido retirados da grade horária da formação geral básica retornam. No entanto, esse arranjo entre os componentes da formação geral básica vai variar de acordo com as características da escola. Então, nós temos um arranjo para as escolas de tempo parcial diurno, outro para as escolas de tempo parcial noturno, para aquelas que são do programa de ensino integral de 9 horas e para aquelas que são do programa de ensino integral de 7 horas. Então, é importante observar aí as especificidades de cada unidade escolar. Tudo bem? Então, essa é a principal, como a própria secretaria costuma chamar, a arquitetura do novo ensino médio, né? A maneira como ele está estruturado. E aí, o que são esses aprofundamentos curriculares, né? Qual que é o principal objetivo desses aprofundamentos? Então, eles procuram aprofundar e ampliar aprendizagens, consolidar a formação integral, que é uma perspectiva que permeia o currículo paulista desde os dos anos iniciais e se completa e se aprofunda no ensino médio,
promover valores universais e desenvolver habilidades. E como é que isso se dá, né? Como é que isso ocorre dentro dos aprofundamentos curriculares? Esses objetivos, eles vão se articular por meio do que a gente chama de eixos estruturantes. E a gente vai perceber no decorrer do material, do mapa, que é o material de apoio, que esses eixos estruturantes, eles estão diluídos entre as atividades, de modo que ao final da unidade curricular, o estudante tenha perpassado por todos eles, né? Então, nós temos o eixo estruturante da investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo, de modo que todos eles dialogam entre si no decorrer das unidades curriculares e de todo o aprofundamento, tá certo? E aí a gente está falando aqui de aprofundamentos e tudo mais, mas quais são os aprofundamentos, né? Quais são as possibilidades? Nós temos então 10 possibilidades, na verdade 11 possibilidades de aprofundamento curricular. Nós temos os aprofundamentos que são únicos de área ou puros. Então, nós temos o matemática conectada, que é somente de matemática, se liga na mídia, linguagens, ciências em ação, que é ciências da natureza, e o superar desafios edhumanas, ciências humanas e sociais. E aí nós temos aí uma outra novidade que foi apresentada pela secretaria, que é um quinto aprofundamento puro de ciências humanas, que é o liderança e cidadania, né? E além desses aprofundamentos únicos, nós temos os integrados, né, que integram diferentes áreas. Então, nós temos a cultura do solo, do campo à cidade, que é um aprofundamento integrado de ciências humanas e ciências da natureza, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, ciências humanas, arte e matemática, quem divide multiplica, corpo, saúde e linguagens, meu papel no desenvolvimento sustentável e start, hora do desafio. Então, lá em 2021, quando começa a implementação do novo ensino médio, o estudante ele tinha todas essas possibilidades de aprofundamento curricular para escolher e aprofundar os seus estudos no decorrer do ensino médio, né? E aí, seguindo então, a gente tem uma certa estrutura dentro de cada um desses aprofundamentos, né? E a divisão deles se dá por unidade curricular. Então, como nós vimos lá na arquitetura, esses aprofundamentos eles são divididos em 6 unidades curriculares e cada unidade curricular é dividida em componentes. Geralmente são 4 ou 5 componentes, que é o que nós temos aqui nesse exemplo. Eu coloquei um exemplo do aprofundamento cultura em movimento, que é o integrado de ciências humanas e linguagens. E aí vocês podem perceber que ele está dividido em 6 unidades curriculares, né? Como a gente está no ano de 2023, hoje a gente se localiza aí na UC3, Compromisso com o Patrimônio Cultural e Ambiental. E aí, para seguir com o nosso exemplo, então nós temos aqui, vamos começar pela UC1, Tradições e Heranças Culturais. Cada unidade curricular é composta por 4 ou 5 componentes. No caso dessa UC1, que se encerrou no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos 5 componentes, né? Esses que aparecem aí para vocês: tradições culturais, práticas corporais de luta, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura e a cultura e seus sentidos. Então, a estrutura dos aprofundamentos das unidades curriculares é essa. Então, a gente tem um grande aprofundamento que pode ser puro de uma única área ou integrado entre 2 áreas. E cada aprofundamento é composto por 6 unidades curriculares de duração semestral. E cada unidade curricular é composta por 4 ou 5 componentes. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver como é que isso está estruturado por meio do material de apoio, né? E esse material de apoio é o que nós chamamos de mapa, que é um material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. E aqui é uma coisa que é importante observar, é que é um material de apoio ao planejamento, ou seja, não é uma aula pronta, né? O professor precisa estudar muito bem esse material, conhecer muito bem as suas referências, para que aí, a partir daquela estrutura inicial, ele organize o seu plano de aula,
né? Então, o que que é esse material? É um material composto por sugestões de práticas e orientações didáticas. Ele tem o objetivo de orientar a prática pedagógica nesses aprofundamentos e, consequentemente, implementar um novo ensino médio. Refere-se a uma unidade curricular, então, para cada UC, nós temos um mapa diferente, e nas ementas deles a gente vai poder observar o desenvolvimento de competências gerais, as habilidades específicas da formação geral básica, que serão aprofundadas na unidade curricular, e também as habilidades dos eixos estruturantes que vão dialogar com todos esses aspectos. E aí, em seguida, a gente tem, então, exatamente a estrutura do material. Todos os mapas seguem basicamente essa característica. Então, vocês vão ter lá a identificação do título do componente, a sua duração, a carga horária, a quantidade de aulas semanais, quais são os professores que podem ministrar, né? Vocês vão observar lá uma listinha com a habilitação prioritária para esses componentes, os informes gerais, ou seja, a principal proposta desse material, as competências e habilidades que serão aprofundadas, as habilidades dos eixos estruturantes, e aí, por fim, a descrição das atividades integradas organizadas por semana. Então, o material já traz para o professor essa divisão semana a semana de todas as atividades, tá bem? E aí, uma questão que é importantíssima, que a gente sempre tenha em mente ao desenvolver essas atividades, e que é o cerne das unidades curriculares e, consequentemente, dos aprofundamentos, é a integração curricular. Ou seja, todos os componentes previstos nas UCs, eles dialogam entre si, né? Então, a maneira como o currículo foi se estruturando e a maneira como as habilidades foram selecionadas tem como objetivo principal garantir essa integração curricular para que lá no final a gente tenha o desenvolvimento integral dos estudantes e eles consigam aprofundar os seus conhecimentos, né? Então, a concepção de currículo que procura relações em todas as direções com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, e a integração curricular nos aprofundamentos, ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode se dar pelos eixos estruturantes, ela pode se dar pelas habilidades, pelo tema trabalhado, pelas metodologias, pela forma de avaliação, enfim, todo o material é pensado a partir da questão da integração. E é por isso que, no momento do planejamento das aulas, dentro das possibilidades de cada unidade curricular, de cada unidade escolar, perdão, os professores consigam dialogar entre si para que, ao final, seja garantida essa integração curricular, tá certo? E aí a gente tem os fatores de integração, que podem ser, como eu disse, metodologias ativas e avaliação formativa, competências gerais da educação básica, as áreas do conhecimento e eixos estruturantes, e estudantes com o seu desenvolvimento integral. Então, no decorrer das atividades, a gente vai perceber que elas dialogam entre si, entre os diferentes componentes. E uma coisa interessante do material é que vocês vão observar que existe um box entre os textos, chamado de olho na integração. É o momento em que o material chama a atenção do professor justamente para esses fatores. Então, ele vai dizer: olha, professor, você está aqui no componente 1, mas ao mesmo tempo, o professor que está desenvolvendo o componente 3 e a atividade 2, ele está desenvolvendo exatamente essa mesma discussão. Então, é importante observar essas indicações do material, porque o material também encaminha o professor para garantir essa integração curricular. E aí, uma outra coisa muito interessante que o material traz é esse quadro integrador, né? Aqui eu peguei um exemplo do aprofundamento Cultura em Movimento, da UC3, compromisso com o patrimônio cultural e ambiental. O que que é esse quadro integrador? A gente vai ver aí que ele está dividido, então, entre os 4 componentes, né, dessa UC, que nós temos aí como exemplo: cartografia social e afetiva, preservação e conservação do patrimônio material e imaterial, esportes radicais, trilhas e tribos, e processos de assimilação e aculturação. Então, a gente pode fazer a leitura desse quadro tanto na vertical quanto na horizontal. Se a gente olha o quadro na vertical,
a gente consegue identificar quais são as atividades que serão desenvolvidas ao longo de todo o semestre e o que é esperado para cada uma delas, né? Então, a gente olha para o componente sozinho. Quando a gente olha o quadro na horizontal, a gente percebe o que os outros componentes estão fazendo também naquela atividade prevista para aquela semana. Então, por exemplo, aqui a atividade 1, enquanto o componente de cartografia social e afetiva, ele propõe a identificação de linguagens utilizadas nas representações gráficas, o componente 2, também na atividade 1, vai estar fazendo o quê? Realizando curadoria dos patrimônios na região. O componente 3, curadoria das práticas corporais de aventura. O componente 4, identificação de patrimônios tombados. Ou seja, eu tenho uma visão panorâmica do que cada um dos componentes está fazendo naquele momento. Justamente porque é por meio desta visão que eu vou conseguir garantir a integração curricular. E aqui cabe uma observação importante, que é em relação à necessidade de adequação nas atividades propostas. Então, o material traz uma série de indicação de filmes, textos, livros, vídeos, e dependendo da realidade da escola, muitas vezes esse material precisa ser adaptado, não só em termos estruturais, mas também em função das possíveis defasagens dos estudantes. E aqui cabe a ressalva. Eu posso fazer essa adequação? Caso haja necessidade, sim, desde que seja preservada a essência da unidade curricular e desde que aquilo que eu estou adaptando não interfira na atividade dos outros componentes, porque o material foi todo pensado em conjunto. Então, de repente, se eu altero a minha atividade sem dialogar com o professor do outro componente, eu posso comprometer aquilo que está sendo realizado nos demais componentes e comprometer também o encerramento da unidade curricular. Por quê? A gente sabe que no decorrer do semestre, os estudantes vão desenvolver uma série de atividades que vão, ao final, trazer um produto da UC. Então, eles vão produzir alguma coisa, eles vão produzir um festival cultural, eles vão produzir um curta-metragem, eles vão construir uma casa sustentável, enfim, depende de cada aprofundamento. Então, é muito importante que, ao analisar essas atividades e ao pensar a necessidade ou não de adequação das atividades propostas, eu preciso levar em consideração o que os demais componentes estão fazendo e preciso considerar também qual é a proposta de encerramento da minha unidade curricular, porque ela não pode ser descaracterizada. Porque se a gente trabalha de maneira isolada, cada um ali dentro da sua caixinha, trabalhando o seu componente, sem dialogar com os demais, o componente da unidade curricular corre o risco de acabar se tornando uma grande eletiva, não é? E não é isso que é a proposta. Eles têm uma razão de ser, que tem o objetivo final de aprofundar os conhecimentos do estudante e garantir a sua educação integral. Então, é muito importante ter esse olhar um pouco mais cuidadoso no momento da adequação das atividades, tá certo? E aí, em seguida, a gente tem uma outra questão muito importante que aparece nos mapas é a questão da avaliação e as expectativas de aprendizagem. Todos os mapas, independente de qual seja a área, independente de qual seja o aprofundamento, eles trazem no seu texto de apresentação as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que eu espero que o meu estudante aprenda até o final das unidades curriculares. Aí aqui eu destaquei um trechinho para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo. Então, o mapa tem como objetivo propiciar estudos baseados em referenciais bibliográficos, possibilitando ao estudante referendar e vivenciar situações práticas e reais, que viabilizem a aplicabilidade de suas aprendizagens em contexto diverso e abrangente. Ou seja, isso é uma marca muito forte no novo ensino médio e que aparece de maneira muito clara nesse material, que é o fato do estudante ter que se posicionar o tempo todo,
né? Então, isso é uma expectativa de aprendizagem. A gente precisa ficar atento para esse posicionamento do estudante. Ele precisa se posicionar, ele precisa argumentar, ele precisa ter um pensamento crítico. Isso tudo aparece também indicado no material para que o professor observe no momento da avaliação. E aqui, ele continuando o exemplo, nesta unidade curricular, você estimulará o estudante a ser produtor de conteúdos, ou seja, ele não está apenas recebendo o conteúdo, ele vai também produzir. Então, eu preciso observar se no decorrer do semestre meu estudante produziu conteúdos, ao investigar cientificamente os pontos elencados e outros que surjam ao longo das atividades, para intervir criativamente e de forma empreendedora no seu projeto de vida e na sua comunidade, por meio de múltiplos processos existentes na convivência em sociedade. Ou seja, o próprio material já dá para o professor o caminho que ele precisa observar, que ele precisa percorrer na avaliação do estudante. E novamente eu vou recorrer aqui ao quadro integrador. Lembram que eu comentei que eu posso observar o quadro tanto na vertical quanto na horizontal, e as informações que aparecem no quadro, elas também são, de alguma maneira, a expectativa de aprendizagem para cada atividade. Então, por exemplo, eu destaquei duas aqui para a gente observar. Na atividade 1 do componente Cultura e Sociedade, a minha expectativa de aprendizagem é observar se os estudantes pesquisam e analisam para construir a ideia de cultura. Ou seja, no decorrer do semestre e ao longo das atividades, eu preciso observar na minha avaliação se o estudante conseguiu construir essa ideia, essa percepção e a compreensão dos seus conteúdos simbólicos da vida humana. Então, eu tenho lá um instrumento que pode ser um mapa mental, pode ser um relatório, pode ser uma pesquisa, e dentro desse instrumento de avaliação, eu preciso observar essa expectativa de aprendizagem, ou seja, os critérios da minha avaliação. Eu utilizo esses diversos instrumentos que aparecem no material para verificar se o estudante atingiu essa expectativa de aprendizagem. E o próprio mapa já traz esse indicativo. Né? Então, um outro exemplo aqui, na atividade integrada 2, o que eu vou observar? Eu vou observar, por exemplo, se os estudantes conseguem reconhecer e valorizar diferentes produções materiais e imateriais em contexto histórico diverso. Ou seja, dentro daquela atividade proposta, o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar se o estudante consegue reconhecer e valorizar essas diferentes produções. Então, o mapa, além de trazer toda essa questão da divisão por semanas, da questão da metodologia ativa, a diversificação dos instrumentos e das atividades propostas, ele também já indica o que é que eu preciso observar no momento da avaliação. É por isso que é importante que haja um estudo muito aprofundado desse material, porque ele traz diversas possibilidades de trabalho, ele indica alternativas e caminhos para o planejamento do professor, não é? E aí, a concepção de avaliação que aparece nos mapas. A gente tem a avaliação, assegura a mediação entre o processo de ensino-aprendizagem dos educandos e o próprio objeto de conhecimento, a partir de critérios que regulamentam as aprendizagens fundamentais e as competências básicas. Os critérios da avaliação deverão ser estipulados com base em competências e habilidades da formação geral básica, algumas das quais em aprofundamento no mapa. Ou seja, a gente tem que levar em consideração essas duas coisas: as habilidades da formação geral básica, que vão ser aprofundadas, e também as habilidades dos eixos estruturantes, que também aparecem já indicadas no material. E aqui, o processo de avaliação deve identificar como se estabeleceu a relação dos estudantes com os resultados obtidos na aprendizagem. E aqui destaque para, de forma quantitativa e também qualitativa. Eu preciso observar o estudante por esses dois vieses, tanto no quantitativo, mas principalmente no qualitativo, tendo em vista a mensuração de quantos estudantes desenvolveram as habilidades propostas nas unidades e como desenvolveram as reflexões e apresentaram propostas de soluções, utilizando o conhecimento científico, o posicionamento crítico e a criatividade. Ou seja, ao final de tudo isso,
Aonde que eu preciso chegar? Qual que é a expectativa de aprendizagem final? Que o estudante consiga utilizar o conhecimento adquirido para se posicionar perante os dados da realidade, certo? E entende-se ainda que o processo de autoavaliação é uma ferramenta importante para possibilitar ao estudante que faça um acompanhamento crítico do seu processo. E isso faz todo sentido dentro dessa perspectiva do novo ensino médio e que aparece no material de apoio, porque o estudante é chamado o tempo todo a se posicionar, a colocar o seu conhecimento em prática. Então, é compreensível também que no momento da avaliação ele reflita sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Então, muitas das atividades propostas no mapa giram em torno também da autoavaliação. E aí, por fim, o que a gente deve considerar na avaliação das unidades curriculares? Como eu disse, as expectativas de aprendizagem que estão previstas para cada unidade curricular, a questão da coerência pedagógica, ou seja, aquilo que eu proponho como instrumento e a habilidade proposta para ser avaliada. Eu não posso avaliar algo que eu não desenvolvi ao longo do semestre, então é preciso que haja essa coerência entre o que eu estou desenvolvendo, o que eu estou ensinando e aquilo que eu estou avaliando, a objetividade e clareza dos critérios de cada atividade. Então, eu tenho lá diversos instrumentos propostos pelo mapa, e para cada instrumento, os critérios de avaliação. Então, dentro de uma atividade de pesquisa, dentro da produção de um mapa conceitual ou mapa mental, dentro de uma roda de conversa, o que é que eu preciso observar na hora de avaliar o meu estudante? O que eu espero que ele desenvolva com aquela atividade. E, por fim, a integração entre os componentes da UC. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que ao final do semestre, os professores dos 4 ou 5 componentes precisam dialogar entre si para dar essa menção final ao estudante no final do semestre. Então, precisa haver essa coerência entre o que foi desenvolvido em cada componente, para que ao final seja dada a menção da unidade curricular. Né? Então, porque se eu estou trabalhando a integração curricular ao longo do semestre, a minha avaliação final do semestre também precisa levar em consideração essa integração. É por isso que é muito importante que haja esse diálogo entre os professores dos componentes, seja ali discutindo na escola, nas ATPC, seja trocando mensagens nos grupos de WhatsApp, enfim, é preciso que haja momentos de diálogo para pensar esse planejamento ao longo do semestre, para pensar o desenvolvimento das atividades e necessidades de adequação, caso seja possível ou caso seja necessário, e pensar também a avaliação desses estudantes ao final do semestre de cada unidade curricular, tá certo? E aqui, ao final, eu coloquei para vocês na apresentação as referências, então coloquei as referências, a referência do currículo paulista, etapa novo ensino médio, o link do site da EFAP, onde vocês encontram tanto o material da formação geral básica, que é o currículo em ação, quanto o material dos aprofundamentos, que são os mapas. No site da EFAP a gente já tem disponível todos os mapas, até a UC4, e aqui eu coloquei também, resgatei algumas formações que foram oferecidas pelo Núcleo Pedagógico no ano passado a respeito do novo ensino médio. A gente tem aí uma primeira apresentação com a estrutura e esses aspectos de integração. O segundo link é o momento em que nós estudamos e nos debruçamos sobre o mapa e a questão do planejamento das aulas, e por último, esse que eu acho que é fundamental para a compreensão do mapa e da avaliação do novo ensino médio, que foi uma formação que nós realizamos a respeito da avaliação, em que a gente discutiu um pouquinho e fizemos algumas oficinas sobre o que são instrumentos de avaliação, o que são critérios de avaliação. Então, o material está disponível para que vocês consultem, para que vocês estudem, para que vocês registrem as dúvidas e, caso necessário, recorram aos coordenadores das escolas de vocês e também ao núcleo pedagógico. Todos nós estamos disponíveis para atendê-los
nas necessidades de cada um, para tirar dúvida, para acompanhar as aulas, acompanhar as atividades, para dar sugestão de planejamento. Enfim, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para fazer essa revisão. Gostaria de agradecer ao PEC Maurício, que está me ajudando a fazer a gravação do vídeo. Então, é isso, agradeço muito e caso solicitem aí, caso necessitem de algum apoio, podem contar com o Núcleo Pedagógico. Muito obrigada, um abraço.